Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você acha que com essa SAF aí vai dar uma respirada? Eu vi uns vídeos seus criticando bastante, né? Essa gestão da 777 aí. Então, cara, eu acho que assim, o Vasco não tinha muita outra alternativa com o social, assim, tava uma situação muito degradante, né? E eu falo isso como um sócio que eu sou, desde moleque frequentando São Januário e conhecendo as diferentes vertentes políticas que o Vasco teve ao longo da história. O Vasco entrou num fundo do poço ali muito grande, e parecia que realmente não tinha outra salvação que não fosse a SAF, né? Eu não sei se essa empresa que comprou o Vasco é a melhor SAF de todas, né? Acho que a gente precisava de tempo para entender, ainda a SAF é muito recente no Brasil e tal, mas os acontecimentos atuais, eu acho até que o modelo de negócio deles não é o pior, tá? Se você parar para ver, eles têm times de tradição em todos os países que eles foram atrás, assim. Sei lá, na Itália, tem o Genoa, que há 80 anos atrás era o maior time da Itália. Sim. E até hoje, sei lá, tem 7 títulos italianos, é um dos maiores campeões. Só que não conquista título há 40 anos na Itália. O Sevilha, que eles têm uma porcentagem menor, era um time há tempos atrás grande também na Espanha, rei de Europa League, né? E tal. Tem isso. O Standard de Liège na Bélgica, a mesma coisa. Eles têm, então, o Hertha Berlim agora na Alemanha. São times que, têm um histórico de grande torcida, de grande história, mas que vive um presente extremamente enlamaçado, assim. Então é um modelo de negócio que parece interessante de resgate de grandes marcas que estão em baixa. Então, para quem tá botando dinheiro é a melhor coisa do mundo, né? Você compra coisas valiosas por um preço muito abaixo do que de fato valeria, né? E sem ter, sei lá, eu não sei nem se é esse o termo, uma stakeholder, né? Que é o caso do Grupo City, por exemplo, que você tem ali um carro-chefe da parada, que é o City, e todos os outros times... Gira em torno, é tipo uma árvore de Natal. Exatamente, usa muito o termo satélite e tal, né? Mas assim... É tudo no fim para abastecer o City lá, na Ponte da Pirâmide. Existe um carro-chefe da parada e que tem também os seus pontos para lá de positivos, né? Sei lá, o Grupo City agora pegou vários times que eles têm, né? Eles têm time no México, time na Austrália, time agora no Brasil, time em Montevidéu, no Uruguai. Eles têm time também espalhado. Bolívia. Tem o Girona na Espanha também e tal. Só que eles transformam a marca, né? Então eles transformam tudo o nome City, vai botar tudo azul e branco. O lance da Puma, por exemplo. O próprio Bahia agora vai virar Puma também, vai ter que pagar uma multa pro Palmeiras, acho que no ano que vem, né? E tal. Mas assim, isso, por exemplo, é uma coisa boa. De repente eles conseguem negócios melhores para aqueles times, enfim. Mas eu acho que muda muito o que é a característica, a filosofia, a história, né? É o meu ponto de vista, assim. Acho que tem muitos contras também. Só que o lance da empresa que comprou o Vasco, o que eu sinto hoje muito como ruim, assim, é um distanciamento enorme, cara. Enorme, assim. Você não sabe quem é a cara que tá ali, quem que você cobra, a quem que você deve... Recorre. Exatamente, recorrer, sabe? Até o próprio presidente do clube, Pedrinho, não sabe. Fica lá de mãos... O cara não sabe, cara. Parece que assim, de nem o mãos Pedrinho tem atadas sem acesso aos saber. caras, assim. E olha que o Vasco nem vendeu a SAF toda, como é o caso de Botafogo, de Bahia, de Cruzeiro, né? O Vasco tem 30% ainda, o associativo do Vasco tem 30% do clube, do futebol. A 777 comprou 70%. Não deixa de ser majoritária e tal. Mas assim, eu acho que o problema também não é dinheiro, eles cumpriram tudo que tá em contrato e tal. Esse time do Vasco hoje é um time de quase 300 milhões. Você sabe o valor da folha do Vasco hoje? Da folha salarial eu não vou saber te dar exatamente, sabe? Mas esse time de agora, o Vasco gastou mais de 120 milhões esse ano. Mais do que gastou no ano passado, que foram mais 100 milhões. Você fala, gastou 120 milhões. Exatamente. Com o Matos. O Matos gastou 120 milhões no Vasco. Ele ficou 3 meses lá. Já meteu o pé, né? Ele gastou 120 milhões nessa janela. Caraca, então, assim, cara. o problema é a 777. Ela tem todos os problemas do mundo. Tem o processo dela que é lento, né? Que é o cara que fica lá na Europa, que até ele aprovar, até a situação da contratação realmente tá
abalizada por todo mundo e tal, demora, sei lá, às vezes 10, 15 dias, e num mercado tão predatório como é o futebol e tal, o Vasco se ferra, a galera chega e compra, né? Mas tem muito também das escolhas, né? De quem tá gerindo o futebol do Vasco hoje aqui, do CEO, de quem tá como... o Vasco, pô, tá sem um patrocinador master, pô. O Vasco vai começar o Campeonato Brasileiro sem um patrocinador master, pô. Putz. Então é um problema também do comercial, é um problema de várias etapas. Cara, isso é uma assim, parada né? inexplicável. A galera acha que a SAF ia chegar e resolver tudo, né? Não é muito assim, E assim, resolveu muita coisa, tá? O Vasco tinha problemas de salário, não só de jogador, mas de funcionário. Então isso hoje não existe mais no clube. Os funcionários estão todos com carteira assinada, com salários em dia, com bons salários, com direitos, com 13º, com plano de saúde. As coisas melhoraram dentro do clube, estruturalmente falando também. Mas eu acho que ainda é um abismo, assim, a escalar, sabe? Não é uma parada da noite pro dia, né? Até porque o buraco que o Vasco enfiou foi muito foda. Muito. Gestões... Existe um problema ali que é o do Criminosos, CT, né? O CT do Vasco hoje é num terreno que foi cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí a 777 não quer investir. Eles até têm por contrato, se eu não me engano, a obrigação de botar 25 milhões para a construção de um centro de treinamento, só que eles não querem botar esses 25 milhões nesse terreno onde hoje é o CT do Vasco, que existe até um projeto em andamento lá para ser terminado lá, porque, vamos botar 25 milhões aqui e daqui a 25 anos a prefeitura quer esse terreno de volta, entendeu? E o estádio novo? Porque tinha uma conversa de W Torre aí e tal. O estádio novo existe o projeto, só que São Januário não pertence à SAF, pertence ao associativo. Então é o Pedrinho que tá tocando isso como grande plano de campanha dele. Vai ser em São Januário. E aí seria o Vasco com a W Torre e através do potencial construtivo, né? Que é uma lei urbanística. Você vende, por exemplo, São Januário tem um tamanho X que não é explorado para, por exemplo, crescer prédio ali, né? Então você consegue vender esse potencial para uma construtora construir esse mesmo prédio na Barra da Tijuca, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então o Vasco pega esses 500 milhões, que é o que consegue vender hoje de potencial construtivo em São Januário, e aí esses 500 milhões entrariam para a reforma de São Januário e fazer uma arena lá e etc. Porque é imprescindível isso, né, cara? E essa parada de você não ter patrocínio master num time que tá na primeira divisão, um time com a camisa como o Vasco... Porra, pra citar um exemplo, eu estava falando, né, daqui antes de começar o podcast da final de ontem, o Santos na Série B recebeu uma proposta de uma outra casa de apostas aí, aí ia trocar, aí de repente essa que tá lá agora foi lá e falou, não, eu banco e dobrou o valor no time na Série B do que ganhava na Série A, e o Vasco tá na Série A, porra, e não tem... O Vasco tinha uma casa de bet como patrocinador master, só que aí essa casa de bet parece que pagou uma fortuna para virar patrocinadora do Flamengo. E aí o Vasco falou, beleza, então vocês querem pagar isso pro nosso rival e tal, beleza. A gente acha que a nossa camisa vale X, vocês não vão pagar isso, a gente vai pro mercado atrás desse X que a gente acha que é o valor da nossa camisa, né? E aí parece que até agora tá tentando buscar esse valor X aí e não conseguiu. Reza a lenda que tem empresas aí que já estão prontas para fechar, ou uma casa de bet, ou do ramo automobilístico, etc.